Na tela, né, eu digito os dados, dou pesquisar e ele filtra de acordo com o que eu digitei aqui. Se eu não digitar nada, ele traz todos e por aí vai, né? Se eu incluir um novo registro aqui, ó, vou colocar o 2 aqui. Correto, se eu pesquisar aqui, ele já vai aparecer aqui para mim. Beleza? Então ele já está trabalhando com os dados do meu banco. Vamos entender aqui como que ele está fazendo isso. Ó. No botão pesquisar, então, eu criei um command. Esse command, um command comum, que vocês já estão acostumados aí. Nele eu estou passando um comando select. Ó, select asterisco from usuário. O que você vai fazer? Vai selecionar todos os campos da tabela usuário. Aqui ele não está fazendo pesquisa ainda. A pesquisa ele faz aqui embaixo. Ó. Aquela caixa de texto minha se chama txt pesquisa. Então ele verifica. Txt pesquisa está diferente de vazio, ou seja, eu digitei alguma coisa lá. Se eu digitei, ele vai lá, pega o select asterisco from usuário e complementa com o ou seja, onde o usuário, vou mudar isso aqui por enquanto, só para vocês entenderem, onde o usuário seja igual ao que eu digitei na caixa de texto. Tá certo? Vamos fazer a busca assim por enquanto, só para vocês verem qual que é a diferença. A busca do jeito que está ali, se eu digitar só o R aqui, ele não pesquisa, porque a busca está exata. Então eu terei que digitar o nome inteiro para poder encontrar. Tá? Se eu digitar o 2, ele traz porque é o nome inteiro, né? E às vezes você tem dificuldade de encontrar, você não sabe o nome inteiro ou certinho como que foi digitado. Então o que a gente faz? A gente põe aqui um percentual. O que o percentual diz? Que ele vai considerar o começo que está digitado lá no txt pesquisa e o restante não importa, o que vem depois. Tá? Ou seja, não é uma pesquisa exata. É um caractere coringa isso aqui para poder... você não tem que digitar o nome todo. Só que para ele funcionar eu tenho que usar o like aqui. Tá? Não vou entrar muito no mérito do SQL aqui em si, porque vocês vão trabalhar lá em banco de dados. Beleza? Mas... Usando no começo? Eu vou fazer aqui. Então vai ficar assim, ó. Quer ver? Vamos acompanhar aqui para vocês verem como que fica o código depois de digitado ali. Se eu digitar o R e der o pesquisar, olha como é que ficou o meu command text. Ó, select asterisco from usuário, onde o usuário, vamos dizer assim, né? Vamos ler assim, não é isso, mas vamos ler assim. Onde o usuário começa com R. O resto não importa. Ok? Bom, mas aí a gente tem um problema aqui. O DataGrid View ele não conversa direto com o meu command. Ele não consegue... É como se eles falassem idiomas diferentes. Por quê? O Grid View ele só trabalha com dataset, com data table. O meu command ele só retorna um data header. Então não tem como. O que a gente faz então? A gente tem que pegar um data table ou um dataset. Um dataset é como se fosse uma representação do banco de dados. Ele é mais usado quando eu vou trabalhar com mais de uma tabela e por aí vai. Nesse caso nosso, como é uma tabela só, o data table vai atender. Então eu vou criar lá um data table e eu quero preencher esse data table com os dados do meu select. Aí eu tenho outro problema. Porque o meu data table ele não trabalha direto com o meu command. Então é outra incompatibilidade, né? O que a gente faz então? Eu uso aqui um SQL Data Adapter. O SQL Data Adapter ele serve para isso. Ele vai executar o comando que está lá no command text e esse adapter ele tem a capacidade de preencher um data table. Então eu criei lá um adaptador do tipo Data Adapter. Aí eu pus lá o select command adaptador. O que é o select command? Qual o comando select que ele vai executar quando for necessário. No caso eu falei que é o CMD, que é o que está aqui para cima. Criei um data table chamado DT e aqui eu mandei preencher o meu data table usando o adaptador.
Quando eu mando preencher, o que ele faz? Ele executa o comando select. Qual é o comando select? É o do CMD aqui, ó. Ele vai lá e executa esse comando aqui, preenche o data table e eu jogo o data table na tela, no meu grid, no caso. Ó, então, nesse momento ele executou e já preencheu a tela aqui. O que o Lucas está perguntando do começo é assim: se eu colocar um percentual aqui no começo também, o que vai acontecer? Se eu digitar... Deixa eu cadastrar mais um usuário aqui. Pesquisar, ele mostrou... Opa, vou tirar o breakpoint aqui. Mostrou todos. Vocês concordam que o Rafael, Renato e Alberto tem a letra E em algum lugar do nome? Então, se eu colocar o E aqui, ele ignora o começo e ignora o final. Ou seja, não tem que estar começado, tem que ser contendo, né? Se a gente fosse fazer a leitura, o percentual lá no final seria assim, começado com... O percentual lá no começo e sem percentual no final seria terminado em, ou terminado com, né? E o percentual no começo e no final é contendo. Então, pesquisar o usuário que contém a letra E. Aí ele vai trazer todos os três, que os três têm a letra E. Ó. Certo? Então, eu vou levar isso aqui para dentro da minha classe para poder organizar o código, né? Não é ideal ficar esse código todo dentro do botão, correto? É verdade. Então eu vou tirar daqui. Eu fiz assim só para vocês poderem entender a lógica de execução de forma mais direta. Vou lá na minha classe login e vou criar aqui, ó, um public SQL Data Table. Um data table, que é o... Vamos chamar aqui de pesquisa. E aqui dentro eu vou jogar o meu código. Ok? Bom, vamos pensar assim, ó. Eu tenho que passar aqui qual é o campo, qual é o valor que vai ser pesquisado, porque aqui ele não enxerga a tela. Na minha classe ele não enxerga a tela. Então, para isso eu vou usar um parâmetro. Vou criar aqui, ó, string texto pesquisa. E aqui, em vez de usar o txt pesquisa, eu vou usar o texto pesquisa. E aqui a mesma coisa. Ok? Isso aqui eu vou tirar daqui, né? E aqui eu vou dar um return data table. Professor, sim? essa parte de pesquisa, você trocou o TX por não. É porque assim, ó, aqui eu estou na classe. A classe não enxerga a tela. O que eu vou fazer então? Na hora que eu for chamar o pesquisa, eu vou passar qual é o valor que eu quero pesquisar e aí ele cai dentro de texto pesquisa aqui. E aí eu faço a busca normalmente. Eu copio lá do text box, jogo para cá e aqui ele busca normalmente. Quer ver? Eu vou fazer o botão aqui, você vai captar a ideia. dgv.datasource igual login.pesquisa. Qual o valor que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar o que tiver dentro de txtpesquisa.text. Aí o que vai acontecer? O conteúdo de txtpesquisa.text vai cair dentro de texto pesquisa. E aí ele usa ele no select aqui, ó. No where, no caso. Quer ver? Vamos acompanhar a execução. Vou colocar R, dou pesquisar.
Olha lá, o txt pesquisa.text tem R. Vamos acompanhar a execução. Ó. Ele veio, fez o select, abriu a conexão com o banco, fez o select, verificou se o texto pesquisa tá diferente de vazio, no caso tá, tem a letra R lá dentro. Aí ele faz o where. Aí o meu command text fica assim, ó. Olha lá, select, asterisco from usuário, where o usuário, né, no campo, no caso o campo usuário, comece com R. Preencho o data table e eu retorno o data table. E esse data table que eu retornei eu jogo no data source do meu grid e aí aparece na tela. Tá? Para que eu fiz isso? Para ficar mais organizado, né? Perceba que no clique do pesquisar agora está bem tranquilo, né? Ok? Está mais limpo o código, mais organizado, né? Dê uma olhadinha, gente, veja se vocês entenderam esse processo de chamar o pesquisa aqui e de preencher o grid. Vocês concordam comigo que eu tenho dois campos ali que de repente eu posso querer pesquisar? Um é o ID, o outro é o nome? Então seria interessante também colocar essa possibilidade, né? Então aqui em vez de usuário, eu vou tirar isso daqui, chegar isso aqui para cá um cadinho. E vou colocar um combo box. Nesse combo box eu vou colocar os campos que eu quero lá. ID ou usuário. Tá, e aqui eu vou deixar como padrão usuário. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer assim, ó, só para vocês entenderem a lógica de funcionamento. O sujeito entrou, eu quero pesquisar pelo ID. Digito o ID e pesquisa. Eu quero pesquisar pelo usuário. Digito o usuário e pesquisa. É claro que isso não está funcionando ainda, mas a ideia é essa. Que ele escolha qual campo que ele vai usar na pesquisa aqui e faça a pesquisa. Posso até abaixar aqui um pouquinho, né? Baixar aqui um pouquinho. E colocar rótulos aqui para ficar melhor, né? Você jogou o método de pesquisa dentro do login? Joguei dentro do login. O que eu tenho que fazer agora, gente? O método de pesquisa ele tem que saber também por qual campo que eu vou pesquisar. Concordam comigo? Então eu vou criar mais um parâmetro aqui, ó. String campo pesquisa. E aqui agora eu vou fazer um teste, ó. Tem outras formas de fazer isso, tá? Vou fazer da forma mais simples só para a gente poder não confundir aqui o conteúdo. Se o campo pesquisa for igual a ID, ele vai fazer de uma forma. Se não, ele faz de outra forma. Então, ó, no caso, se for igual a ID, no caso é igual, né? Em vez de usuário, aqui eu vou usar ID. E em vez de like e o aspas, eu vou usar igual, porque como ele é numérico, né? Isso aqui eu posso tirar, porque isso só se aplica em caso de texto. Correto? Então, se for ID, ele pesquisa pelo ID, se não for, ele pesquisa pelo usuário. Se tivesse mais campos, eu teria que colocar outros ifs aqui dentro do else, né?
E aqui na hora de chamar, ó, eu vou passar também, vou colocar o nome desse combo aqui de CBO campo. E aqui eu vou passar também o CBO campo.text. Olha lá, usuário, digitei daí pesquisar, beleza, funcionou. Vou colocar por ID, vou pesquisar o ID 14. Pesquisei, também trouxe o ID 14. Correto? Percebam, gente, que se eu apagar aqui, daí eu pesquisar, ele lista todos. Percebam o seguinte, quando eu clico no cabeçalho aqui, ó, ele já ordena para mim, ó. Se eu clicar uma vez, ordenou em ordem crescente. Mais uma vez, decrescente. Ó. Começou do 15 e foi até o 10. Tá? Tem como fazer essa tabela usar o espaço inteiro? Tem, nós vamos fazer isso agora. Entenderam a ideia disso? Então eu pus aqui, recebendo além do texto da pesquisa, qual é o campo que vai ser usado na pesquisa. Eu fiz um if, de acordo com o campo, eu faço o where, né, seguindo a lógica do campo que eu quero trabalhar. Bom, o meu grid está vazio, não tem nenhum campo aqui configurado. Eu posso configurar as colunas então. Eu clico aqui na setinha, vou editar colunas, ou então eu vou lá na propriedade columns, clico no botão com 3 pontinhos e vou adicionar aqui. São quantas colunas, gente? São 3, né? A primeira é do ID. Isso aqui é o texto que vai aparecer no título lá, né? A segunda é o usuário. Então esse é o nome. É o nome da coluna, tá? Não é o nome do campo no banco de dados. Isso aqui é o texto do cabeçalho. Vou colocar aqui, ó, nome do usuário. E a terceira que é a senha. A senha aqui eu vou tirar o visible dela para que ela não apareça, tá? Só deixar ela aqui, se eu quiser usar via código eu uso, mas ela não está visível aqui. Ops, esqueci de adicionar a senha. Ó, então algumas coisas que eu tenho que fazer é o seguinte. A primeira é vir aqui no Data Property Name e falar qual que é o nome do campo do banco de dados que eu vou mostrar nessa coluna. No caso, o campo do banco se chama ID. No nome do usuário, o nome do campo lá no banco se chama usuário. E no caso da senha, o nome do campo no banco se chama senha. Aqui eu posso trabalhar agora a propriedade widget. Vou deixar esse aqui com 100. Esse aqui eu vou colocar com 350. Correto? Se eu quisesse aumentar aqui, poderia aumentar para ocupar ela toda. É, mas aí ele vai colocar igual em todas. Dá para colocar o texto do peixinho. É, mas aí eu tenho que configurar assim, quase que manualmente, né? Eu vou configurar só o nome do usuário aqui, vou pôr aqui 500. E vamos executar aqui, só para ficar mais... ocupando mais espaço, mas... Tá lá, então eu determinei o tamanho do campo ID e o tamanho do campo nome usuário. Tá certo? O que o Lucas está falando é que eu tenho a propriedade fill. Se eu colocar ela como true, ele vai ocupar o cinza todo aqui. Tá? Correto? Bom, o que eu quero fazer agora? Agora eu quero que, ao clicar no meu grid, eu já consiga abrir o meu cadastro de usuários e preencher esse cadastro lá. Então, eu vou dar 2 cliques no meu grid
ele já vai abrir a tela de cadastro de usuários com os dados preenchidos na tela, tá? Qual é o evento que eu vou programar aqui, gente? Quando eu quero dar 2 cliques aqui no meu grid e eu quero que ele abra o cadastro lá. Então, se eu vou trabalhar com 2 cliques, eu vou programar o evento double click, tá? Então, vou lá, ó, cell content double click. Programar o cell double click. Vou dar 2 cliques aqui. Está executando, né? O cell content é quando você clica diretamente no texto, né? É super difícil clicar no negócio. Então eu vou dar 2 cliques aqui e vou falar o que eu quero fazer, ó. Então quando eu der 2 cliques, eu vou chamar lá frm usuários form uso igual a new frm usuários form uso ponto show. Nesse caso não compensa botar um show da ordem, né? Pode ser também. Então lá, pesquisei, dei 2 cliques, por exemplo, no registro 13, ó, ele já chamou a tela para mim. Então esse passo ele já está fazendo, né? Vou só fazer uma coisa aqui, gente, que é o seguinte: eu vou desabilitar, adicionar linha, vou desabilitar adicionar linha no grid, deletar linha no grid, ordenar vou deixar, redimensionar o tamanho vou desabilitar também. Acho que é isso, né? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Depois que der 2 cliques, além de mostrar o outro form, eu tenho que jogar o código que eu dei 2 cliques lá no ID de lá. Concordam comigo? Então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim, ó. Form uso ponto txt. Ó, se eu digitar o txt código aqui, o txt id, ele não aparece. Por que não aparece? Porque por padrão, por default, as caixas de texto, os componentes de tela, eles são privados. Eles não são públicos. Então eu tenho que ir lá na tela. Tem uma propriedade aqui que chama modifiers, ó. Ele está como privado. Eu vou colocar ele como público, porque eu posso acessar ele. Tá? Vou lá, ó. txt id.text igual. Agora eu vou pegar o id da linha que eu cliquei. Então eu vou pegar o dgv consulta ponto rows. Então estou pegando todas as linhas. Aqui eu tenho que colocar qual o número de linha que eu quero pegar o id. Qual linha que eu quero pegar, gente? A linha que eu cliquei, concordam? Então eu vou pegar dgv consulta ponto current row ponto index, ou seja, qual que é o número da linha que eu cliquei, tá? Aí da linha que eu cliquei, eu vou pegar a célula 0. Qual que é a célula 0? A primeira linha, a primeira coluna ali, o ID. Então eu vou pegar do ID o value e converter para texto. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Pesquisei, dei 2 cliques aqui, ele já levou para lá o 13, ó. Se eu der um clique no botão pesquisar, ele já vai trazer para mim. Falar, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que o software já faça isso para mim. Né? Então vamos permitir ele que faça isso. Tem um código no botão pesquisar aqui, eu vou copiar esse código e vou criar um métodozinho aqui dentro para fazer isso. Vou chamar ele aqui de busca. Tem que ser public para que eu possa acessar de lá. E eu jogo o código aqui dentro. Aqui eu vou chamar o busca. Igual já estava antes, né? Se o usuário quiser continuar usando, ele pode. E aqui eu vou chamar o busca. Ó. Form uso ponto busca. Cadastro usuários consulta.
Ó, vou dar 2 cliques no Rafael, já apareceu lá para mim. Ó. O número 2 já apareceu. Ó. E eu posso excluir, por exemplo, eu quero excluir esse registro 2. Ó. Excluir. Posso fechar e pesquisar que ele já não existe mais. Oi? Uma coisa amarra na outra. Oi? Dá pra fazer, mas tinha que saber um pouquinho, né? Ó, o que eu fiz nessa linha aqui então, gente? Eu peguei o TXT-ID lá do meu form de cadastro e joguei nele do grid. Eu peguei todas as linhas, aqui no meio dos colchetes eu tenho que passar qual linha que eu quero pegar. No caso eu peguei o current row, porque quando eu clicar, a linha que eu clicar ali que eu quero pegar. Então eu peguei da linha que eu cliquei, a célula 0, que é o código, que é o ID, o valor dela. E joguei de lá e chamei o busca. Vamos acompanhar a execução linha a linha, para vocês entenderem o que ele está fazendo aqui. Ó, vou dar 2 cliques aqui. Esse aqui é o processo de lá, né? Não quero nem saber disso. Então lá, o meu txtid.text está vazio. Depois que executou aqui, o meu text está com o número 11, que é o ID da linha que eu cliquei. Aí eu chamo a busca vai lá, cria um objeto, joga o ID que está na caixa de texto, chamo pesquisa por ID, ó. Verifica se ele encontrou algum registro. Se ele encontrou, ele preenche o objeto e do objeto eu jogo na minha tela e aí ficou tudo certo, tá? Eu posso usar aqui também, porque o show eu posso encerrar ele, né? Assim, tirar ele do foco. Eu posso usar o show dialog, que é para que eu não consiga sair dele sem terminar a operação. Quer ver? Ó? Tá lá, pesquisei, dei 2 cliques. Vou tirar esse breakpoint aqui. Aqui, ó, eu não consigo sair dele. Ó. Se eu clicar aqui atrás, ele não sai. Ó. Para quê? Para que o usuário não se perca na operação aqui. O usuário saiba onde que ele está e o que ele está fazendo. Então ele pode até sair, aí ele volta. Mas, se ele estiver aqui, ele não consegue sair o foco do formulário. Né? Isso é importante para que o usuário não fique perdido. Entender a ideia de funcionamento